Vamos então ver um conjunto de exercícios sobre a multiplicação e divisão em Q, né? Portanto, no conjunto dos números racionais. Sugerimos a visualização dos vídeos 11 e 12, onde se aborda as questões teóricas associadas à multiplicação e divisão de números naturais e racionais. Portanto, o enunciado é este. Vamos então resolver, a começar pelo primeiro, que é o de menor grau de dificuldade, até chegar ao este H, à linha H, que é o de maior dificuldade. Portanto, à linha A temos 3 meios menos 1 vezes 1 mais 3 quintos. Portanto, em expressões numéricas deste tipo, nós temos que ter em conta as prioridades para a execução das operações matemáticas e temos que fazer uma análise. Portanto, aqui sugiro aqui uma análise deste tipo. Portanto, nós temos dois parentes curvos. Portanto, sabemos que a primeira, nós devemos começar pelos parentes curvos, não é? A primeira, não é? E como são dois, nós podemos executar em paralelo a resolução, desde que o resultado não venha para o exterior, não afeta. Portanto, agora no primeiro, o que é que nós temos? Nós temos apenas uma subtração. Temos que fazer da esquerda para a direita esta subtração. No segundo, temos apenas uma adição. Portanto, a prioridade é da esquerda para a direita apenas. Portanto, não existe mais nada. Depois de termos o resultado deste parênteses e o resultado do segundo parênteses, juntamos e fazemos a multiplicação. Portanto, a sequência de operações é esta. Vamos então ver como é que é. 3 meios menos 1. Portanto, vamos resolver esta subtração. Mínimo comum entre 2 e 1 é 2. Portanto, fica 3 menos 1 vezes 2, ou seja, fica 3 menos 2 fica 1 meio. E aqui temos mínimo comum entre 1 e 5 é 5. Portanto, fica 8 quintos. Não é? Temos 1 vezes 5 mais 3 dá 8 quintos. Temos então um produto de dois números racionais. 1 meio vezes 8 quintos. Como é que se faz o produto de dois números racionais? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Portanto, fica 1 vezes 8 a dividir por 2 vezes 5. Podemos então simplificar esta fração, dividindo o numerador por 2, está 4, e aqui o denominador por 2 dá 1. Portanto, fica 1 vezes 4, que é 4, é dividir por 1 vezes 5, que é 5. Temos 4 quintos, está na forma reduzida, porquê? Porque 5 é um número primo e não é divisor de 4. Vamos então à segunda expressão, temos 1 quarto vezes 5 sétimos mais 1. Portanto, neste caso temos apenas um parênteses curvo, nós temos que começar a resolver o conteúdo do parênteses curvo, depois de ter o resultado, fazemos a multiplicação, que é a única operação que nós temos aqui. Portanto, podemos fazer em paralelo o desenvolvimento do número misto, não afeta, portanto fica 1 vezes 4 mais 1 dá 5 quartos, vezes o conteúdo do parênteses curvo, temos que calcular esta adição, isto é mínimo comum entre 7 e 1, fica então 5 mais 1 vezes 7, ou seja, fica 12 sétimos. Temos então o produto de dois números racionais, 5 quartos vezes 12 sétimos, podemos tirar aqui o parênteses, já não afeta, porque não, sabemos que é sinal mais, portanto fica 5 vezes 12 a dividir por 4 vezes 7. Podemos simplificar, dividindo o denominador por 4 e o numerador por 4, aqui fica 1, ali fica 3, portanto fica 5 vezes 3 é dividir por 7, ou seja, fica 15 sétimos. Não há fatores aqui comuns, não podemos simplificar e é fácil de perceber porquê. Porque 7 é um número primo e não é divisor de 15. Como esta fração não é uma fração própria, é uma fração imprópria, isto é, uma fração cujo numerador é maior que o denominador, nós não podemos simplificar, mas devemos representá-la sob a forma de número misto. Então dividimos 15 por 7, 2 vezes 7 são 14, portanto, isto é, portanto, 15 sétimos é igual ao número inteiro 2 mais 1 sétimo, ou, de maneira mais simples, 2 1 sétimo. É a mesma coisa, não é? À linha C, temos 7 terços vezes o conteúdo deste parênteses curvo. A prioridade é resolver o que está dentro do parênteses curvo e depois no final é que fazemos a multiplicação. No parênteses curvo só temos uma subtração, portanto fazemos da esquerda para a direita, é a única, né? Portanto fica 7 terços, desenvolvemos aqui o número misto, 2 vezes 14 mais 5, menos 1 quarto, ou seja, dá 33 14avos, menos 1 quarto. Mínimo comum entre 14 e 4 é 28. Portanto, aqui multiplicamos por 2 e aqui por 7, portanto fica 7 terços, que multiplica o quê? 33 vezes 2 menos 1 vezes 7, ou seja, o conteúdo do parênteses curvo dá 59 28avos.
Temos então o produto de dois números racionais, fica 7 vezes 59, é dividido por 3 vezes 28. Vamos ver onde é que podemos simplificar. Podemos simplificar aqui 7 a dividir por 7 dá 1 e 28 a dividir por 7 dá 4. Portanto, fica 1 vezes 59, que é 59, e 3 vezes 4, que é 12. Não podemos simplificar e é fácil de ver porquê. Porque são números que são primos entre si. Isto é, o seu máximo de divisor comum é igual a 1. Como isto é uma fração imprópria, teremos que representar sob a forma de número misto, não é? Para ficar na forma correta é assim que se deve apresentar. Portanto, fica 59 dividido por 12, daqui há cabo 4, portanto 48, e 48 para 59 dá 11. Portanto, fica 4 mais 11 dozeavos, ou de uma maneira mais simples, 4 11 dozeavos. À linha D temos 3 quartos mais 1 a dividir por 5 meios vezes 3. Portanto, tendo em conta a regra das prioridades, o que é que nós vemos? Nós temos que começar pelo parênteses curvo, pelo conteúdo, e depois, como temos uma divisão e uma multiplicação, estão ao mesmo nível, nós procedemos da esquerda para a direita. Portanto, fazemos primeiro a primeira operação que aparece, dado que esta tem o mesmo nível a divisão tem o mesmo nível de prioridade que a multiplicação, fazemos da esquerda para a direita. Portanto, fica este número a dividir por este, e depois o resultado vamos multiplicar por 3. Portanto, fica 3 quartos mais 1, mínimo comum entre 4 e 1 dá 4, portanto, fica 3 mais 1 vezes 4 dá 7 quartos, é dividir por 5 meios, vezes 3. Vamos transformar esta divisão numa multiplicação, invertendo o divisor. Portanto, fica 2 quintos, 7 quartos vezes 2 quintos, vezes 3. Como estamos perante uma sequência de multiplicações, escusamos estar a fazer esta primeiro e fazer depois a outra, não é? Se não temos, estão todas ao mesmo nível, podemos fazer tudo de uma vez. Então fica numerador vezes este numerador vezes aquele numerador, a dividir por o denominador vezes este denominador vezes o denominador deste, que é 1. Portanto, é como se estivesse ali 1. Portanto, fica 7 vezes 2 vezes 3, e a dividir por 4 vezes 5. Vamos ver o que é que nós podemos simplificar. Podemos dividir 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Portanto, fica 7 vezes 1 vezes 3 dá 7 vezes 3, a dividir por 2 vezes 5. Não existem fatores comuns, não podemos simplificar mais, portanto, estamos perante esta fração de 21 décimos. O 21 e o 10 são números primos entre si, portanto, não tem fatores comuns. De qualquer modo, devemos representar o resultado sob a forma de número misto, porque é uma fração imprópria, não é? 21 dividido por 10 dá 2, portanto, é igual a este 21 décimos é igual a 2 mais 1 décimo, ou de uma maneira mais simples, 2 1 décimo. À linha E, temos a divisão de dois números racionais, em que um aqui é este parênteses e o segundo é o segundo parênteses, curvo. Segundo a regra da prioridade, podemos resolver em paralelo. Então, resolvemos o conteúdo deste parênteses curvo e o deste em paralelo. Quando chegamos a um resultado deste e deste, fazemos a divisão, transformando esta divisão numa multiplicação. Agora, dentro de cada parêntese, temos que ter em conta a regra das prioridades. Nós temos uma subtração e uma divisão, temos que primeiro fazer a divisão e depois a subtração. Aqui só temos uma adição, portanto, é única. Portanto, no parêntese curvo da esquerda, fazemos a divisão primeiro e depois a subtração. No parêntese curvo da direita, fazemos a adição, que é única. Depois, quando tivermos os dois resultados, fazemos a divisão. Vamos então ver. Fica 5 quartos menos 2 terços, transforma-se esta divisão numa multiplicação invertendo o divisor, fica 1 meio, e neste caso podemos desenvolver aqui este número misto, fica 1 vezes 2 mais 1 sobre 2, de onde vamos obter aqui 3 meios. Nesta primeira fazemos a multiplicação, 2 vezes 1 é dividido por 3 vezes 2, podemos simplificar o 2 com o 2, portanto este produto fica igual a 1 terço, está cá, menos 1 terço, portanto fica 5 quartos menos 1 terço. O segundo vai ficar 1 meio mais 3 meios. 1 mais 3 é igual a 4. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, fica aqui 15 menos 4. Fica 15 menos 4 é 11 dozeavos. A dividir por 2, ou seja, transformando esta divisão numa multiplicação, invertendo o divisor, fica 11 dozeavos vezes 1 meio. Portanto, fazemos 11 vezes 1 e 12 vezes 2. Não podemos simplificar, porque não existem fatores comuns, estamos perante a fração 11 24 avos. 11 é um número primo e não é divisor de 24, logo esta fração está na forma reduzida. À linha F,
Temos 0,5 mais 1 terço, que multiplica 7 a dividir por 4, menos 1 a dividir por 3 quartos. Aqui já temos 3 conjuntos, temos este parênteses curvo, temos este parênteses curvo e depois temos este número racional. Vamos começar pelos parênteses, da esquerda para a direita, é a única operação. Aqui temos duas operações matemáticas, a divisão e a subtração. Começamos por fazer a divisão e depois a subtração. Quando tivermos este resultado e este, vamos fazer da esquerda para a direita as operações. Isto aparece em primeiro lugar a multiplicação e depois a divisão. Ambas têm o mesmo nível de prioridade. Transformando este número decimal numa fração, fica 5 décimos, e vamos desenvolver este número misto. Fica 1 vezes 3 mais 1 dá 4 terços. Vezes 7 a multiplicar por 1 quarto, transformamos esta divisão numa multiplicação invertendo o divisor, menos 1. E aqui para já mantém-se a divisão a dividir por 3 quartos. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 10 e 3, é 30. Portanto, aqui multiplica-se por 13 e por 10, portanto vai ficar 5 vezes 3, e aqui vai ficar 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, 4 vezes 10. Fica, portanto, 15 mais 40 sobre 30 avos. Ou seja, dá 55 30 avos. Aqui, no segundo parêntese, temos 7 vezes 1 sobre 4, menos 1. Mínimo múltiplo entre 4 e 1 dá 4. Portanto, fica 7 menos 1 vezes 4, ou seja, fica 7 menos 4, fica 3 quartos. Temos então as duas operações, esta multiplicação e esta divisão. Vamos começar a fazer da esquerda para a direita. Fica 55 30 avos vezes 3 quartos. E transformamos esta divisão numa multiplicação, fica 4 terços. Podemos juntar isto tudo, que tem o mesmo nível. Fica 55 vezes 3 vezes 4, a dividir por 30 vezes 4 vezes 3. Simplificamos este 3 com este 3, aquele 4 com aquele 4. Portanto, fica 55 30 avos. Se dividirmos ambos os termos por 5, 30 dividido por 5 dá 6, e 55 dividido por 5 dá 11. Temos então 11 sextos. 11 sextos está na forma reduzida, embora seja uma fração imprópria, porque 11 é um número primo e não é divisor de 6. Vamos então apresentar esta fração imprópria sob a forma de número misto. 11 a dividir por 6 dá 1 mais 5 sextos, ou seja, 1 5 sextos. A linha G, esta expressão já tem maior complexidade, já temos um parênteses reto e um curvo no interior. Portanto, a prioridade é começar nesta parte aqui, no parênteses curvo, não é? Fazendo as operações da esquerda para a direita, porque é uma única operação matemática, que é a adição. Depois de ter este resultado deste parênteses curvo, nós temos duas operações, divisão e subtração. Temos que começar a fazer a divisão. A divisão tem maior prioridade do que a subtração. Portanto, e depois fazemos a subtração. Quando tivermos o resultado deste parênteses reto, temos então duas operações a fazer. Uma divisão mais uma divisão, como tem o mesmo nível, podemos fazer da esquerda para a direita. Vamos então resolver. Temos então 5 sextos mais 1 quarto, mínimo múltiplo entre 6 e 4 é 12. Multiplicamos esta fração por 2 e esta por 3. Portanto, fica 5 vezes 2 mais 1 vezes 3 sobre 12, a dividir por 2 menos 1. Portanto, aqui fica 5 vezes 2, 10, mais 1 mais 3, 13, 13 dozeavos. O dividir por 1 meio é multiplicar por 2, é o inverso do divisor. O inverso de 1 meio é 2, menos 1. Fazemos a multiplicação. Podemos simplificar o 2 com o 12, portanto, divide-se o 2 por 2, o 12 por 2 dá 6. Fica então 13 vezes 1 sobre 6, menos 1, a dividir por 4 terços, a dividir por 1 meio. Portanto, vamos resolver esta subtração. Mínimo múltiplo entre 6 e 1 é 6, portanto, vai ficar aqui 7 sextos, a dividir por 4 terços, menos 1 meio. Transformamos esta divisão e esta numa multiplicação e podemos fazer sequencialmente, dado que estas duas divisões estão ao mesmo nível. Fica então 7 vezes 3 vezes 2, a dividir por 6 vezes 4. Podemos simplificar este 3 com este 6, divide-se 3 por 3 e 6 por 3 dá 2. Fica então 7 vezes 1 vezes 2 é 7 vezes 2, a dividir por 2 vezes 4, simplifica-se este 2 com este 2, fica 7 quartos. A fração está na forma reduzida porque 7 é número primo e não é divisor de 4. Vamos então ver finalmente a linha H.
Temos então 1 meio menos 3 quartos a dividir por este conteúdo do parênteses reto. Vamos a fazer a análise das prioridades. Temos que resolver o que está dentro deste parênteses curvo e dentro deste parênteses curvo. Podemos fazer em simultâneo. Depois, relativamente ao parênteses reto, quando nós tivermos o resultado deste parênteses curvo, fazemos a multiplicação e só depois é que fazemos a adição. Portanto, fica parênteses curvo aqui, multiplicação, adição. Deste lado é resolver o parênteses curvo, como existe apenas uma operação, é da esquerda para a direita, não há problema. Portanto, depois temos o resultado neste parênteses curvo e o resultado deste parênteses reto, fazemos a divisão, transformando esta divisão numa multiplicação. Vamos então resolver. Mínimo múltiplo comum aqui é entre 4, 6 e 12 é 12, portanto multiplica-se por 3 aqui por 2 e por 1. Fica então 3 vezes 3 mais 1 vezes 2 mais 1, ou seja, ficam 12 dozeavos, que é exatamente igual a 1. E neste caso vamos desenvolver este número misto, portanto fica 1 vezes 2 mais 1, ou seja, 3 meios. Mínimo múltiplo comum para resolver esta subtração fica 3 vezes 2 menos 3, ou seja, fica 6 menos 3, fica 3 quartos. Deste lado do parênteses reto, 12 sobre 12 é 1, portanto fica 5 sextos vezes 1 é 5 sextos, e temos esta adição, 2 mais 5 sextos. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 1 é 6. Efetuamos então esta adição, fica 2 vezes 6, 12 mais 5, 17 sextos, e aqui 3 quartos. Portanto fica 3 quartos a dividir por 17 sextos, ou seja, 3 quartos a multiplicar por 6 17avos. Podemos simplificar o numerador e o denominador dividindo ambos os termos por 2, neste caso o 4 por 2 dá 2 e o 6 por 2 dá 3, fica portanto 3 vezes 3 sobre 2 vezes 17, ou seja, 9 sobre 34. Aqui não se pode simplificar porque não há fatores comuns. Estamos perante então dois números que são primos entre si. Portanto, 34 é igual a 2 vezes 17, 9 é igual a 3 ao quadrado, o máximo divisor comum destes dois números é 1. Portanto, significa que a fração está na forma reduzida.